Olá, meus amigos, eu estou aqui com vocês de novo. E o tema dessa semana vai ser por conta das últimas movimentações no Congresso Nacional, até porque o recesso parlamentar está terminando por aí, já são as movimentações para além da reforma tributária. Hoje, a discussão é sobre reforma administrativa. O tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, o tema da reforma administrativa talvez seja estranho para muitas pessoas, até porque quando se fala de administração pública em si, se começa a criar uma pleiade na cabeça de todo mundo, porque a administração pública é tudo. E assim, o Brasil discute em tudo quanto é momento pauta de reformas, então existe reforma, discussão de reforma, tudo é coisa, reforma previdenciária acolá, reforma administrativa acolá, reforma tributária acolá, e de reforma administrativa, já aconteceu reforma no passado. Porque uma das mais contundentes que aconteceu foi aquela que foi materializada na emenda constitucional número 19 de 1998. Tem tempo já. E muito do que a administração pública tem hoje acaba funcionando com base nas adequações feitas nessa época ainda do Fernando Henrique Cardoso. E se volta a discutir de novo esse assunto. O problema é que a discussão, ela tem sempre as premissas incorretas. O que fundamentou a propositura da emenda feita em 2020, que é a proposta que estaria em discussão com relação à reforma administrativa, pelo então ministro Paulo Guedes, era justamente um inchaço no serviço público, um inchaço na administração pública. Premissa errada. Tá? Logo de cara. Premissa errada. Eu vou deixar o link da emenda para que você possa observar e você vai ver aí o Frankenstein que estava querendo ser implementado. Eu digo que estava querendo ser implementado porque, apesar das últimas declarações de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer dar prioridade à reforma administrativa agora, nesse segundo semestre do ano de 2023, a informação é que o governo federal vai ignorar o texto que foi proposto na gestão Bolsonaro e se fazer estudos, sim, pelos seus respectivos ministérios e se apresente uma reforma que seja mais adequada àquilo que o Brasil precisa. Como isso vai ser, acredito que isso seja a cena dos próximos capítulos. Mas a principal proposta do governo Bolsonaro à época, que se veio ressuscitando agora, mediante o sucesso que se teve na aprovação na Câmara da reforma tributária, é a discussão da reforma administrativa mediante esse pressuposto, inchaço. Gente, todo mundo fala sobre isso. A propósito, eu sou servidor público, então, como se diz por aí, tem um lugar de fala para falar sobre o assunto. Mas a discussão sobre inchaço, ela se diz que a administração pública brasileira ela possui muito gasto, dando serviço de menos. Bom, é bom trabalhar com parâmetros realmente objetivos, porque existe um desejo de muitas pessoas que integram a administração brasileira, ou mesmo o planejamento, de que o Brasil seja padrão OCDE. Deixando o link para que vocês possam observar. Mas mesmo os países que integram a OCDE, e o Brasil não a integra, já há muito tempo, tem uma quantidade de servidores públicos no seu quadro que ultrapassa 20%, em alguns casos 30%. O Brasil, de acordo com dados da OCDE, tem apenas 12% de servidores públicos em comparação com todos os demais países. Bom. Qual é o problema disso? Então, qual é a questão? A questão é que você que está aqui acompanhando o vídeo, ou então você que vai saber depois do vídeo, ou você que está aí nas ruas, você precisa, para estar vivendo em sociedade, de um conjunto mínimo de serviços que o Estado tem que fornecer. E alguns desses serviços são fornecidos diretamente pelo Estado, como, por exemplo, segurança pública. Então, toda vez que você diz que tem pouca segurança pública porque faltam profissionais de segurança pública, você não está falando de um extraterrestre, você está falando de um servidor público. Então, o Brasil, ao contrário de demandar menos servidores, precisa de mais servidores na segurança pública. Quando você bate a porta de um serviço público em qualquer uma das instâncias, seja federal, estadual ou municipal de saúde, e vem encontrando falta de profissionais, em regra, está faltando profissional que preste serviços diretamente. Então, se precisa de mais serviços. O mesmo vale também para a educação base. E o Brasil, para além dos demais países que existem no mundo, investe não só em educação básica, mas como também em ensino público até a graduação superior.
E em todos os lugares há questionamento com relação à ausência de profissionais para atendimento. Na minha querida defensoria, ainda assim, faltam profissionais para atender. Nós temos um estado gigantesco, com uma necessidade de atendimento brutal, e temos poucos servidores em total para poder fazer a entrega necessária de cidadania e dignidade que precisa ser realizada. Então, qual é a questão? Não tem resposta fácil para isso. Talvez a discussão para a implementação dessa questão seja justamente dizer que não há planejamento. Mas aí você está punindo o etéreo, ou então questionando o etéreo. Mas eu, pelo menos, acho que, nesse ponto, o pressuposto de apontar o servidor como sendo justamente um câncer ou uma craca não é o correto. E, quando eu estou utilizando câncer nessa situação, é porque já houve declarações, vou deixar link para que você possa observar, de quem integrava o governo federal no último quadriênio, justamente apontando isso. Houve um ministro apontando que os servidores públicos eram parasitas. Veja-se só o absurdo. Tempo para que você possa observar isso com indignação. Porque precisa mesmo. Porque o transitório que observa a administração pública vista de fora, ele não compreende qual é a necessidade de um funcionamento que tenha que ser efetivamente impessoal. E essa foi a grande maravilha que a emenda constitucional número 19 acabou trazendo, porque um reforço acabou sendo feito pós-88, fazendo que a grande maioria dos cargos da administração pública, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios, sejam compostos pelos chamados servidores de carreira. Ou seja, os estatutários, em regra, que devem integrar o corpo administrativo burocrático da administração. Para quê? Para que a administração pública possa funcionar independentemente da mudança de quem seja seu respectivo gestor. Então, faça a seguinte comparação. Se a administração pública fosse um veículo, não interessa quem esteja dirigindo. Os demais equipamentos do carro têm que funcionar. Se o camarada que está dirigindo não enfiar o carro no meio de um poste ou no meio de um muro, tá valendo. Mas assim, não dá para você pegar e toda vez que tiver mudança de motorista, tiver que mudar todas as peças do veículo. Não funciona isso. E é justamente essa entrada despessoalizada de servidores que integram a grande massa dos servidores da administração pública que faz com que se possa implementar num caminhar lento, mas contínuo para a impessoalidade. Por que eu aponto isso? E eu vou fechar a questão referente aos gastos em si. Por que eu aponto isso? Porque a reforma que foi proposta com base nesse pressuposto falacioso, ela acaba apontando como sendo solução o extermínio, como regra, da estabilidade. Se cria uma série de categorias de servidores públicos, mas para todos os demais se extingue isso e se possibilita a entrada de terceirização de serviço, o que é, por si só, um escárnio. Por quê? A impessoalidade que decorre da entrada de servidor administrativo por através de concurso público, servidor administrativo, me perdoe, estou falando de servidor estatutário ou servidor que integra a administração como integrante do seu aparato burocrático, faz com que ele deva respeito e obediência não ao chefe de plantão, mas justamente à legislação e à Constituição, ou seja, ao Estado em si. Não foi isso realmente o diferencial que aconteceu? No caso, por exemplo, daquelas vacinas esquisitas que iriam ser trazidas do exterior, onde um servidor de carreira acabou apontando irregularidades, não interessa quanta pressão ele sofreu? Olha o link aí para que você possa observar isso. Ou ainda, o que aconteceu agora no caso mais recente dessas joias sauditas, onde apesar de toda a pressão que existiu, inclusive do ministério respectivo a que estava integrado o servidor público, o auditor manteve a decisão, porque como servidor de carreira, com as garantias de estabilidade e obediência à legislação, não havia quem impedisse dele cumprir sua obrigação. É para isso que o Estado existe. O pressuposto da criação de uma emenda tirando essa situação e implementando um sistema onde a impessoalidade acaba sendo mitigada, faz com que tudo quanto é servidor público fique repetitivamente, muitíssimamente preocupado com a mudança dentro dos quadros da administração, principalmente em cada ano eleitoral, porque aí começa a luta do... É melhor deixar para poder comentar depois, mas a luta do... Se for
espirrar no final de semana, chefe? Saúde, né? Para poder garantir o seu. Imagina coisa muito mais séria do que isso. Mas voltando, o outro lado da reforma proposta, que era justamente a implementação de terceirização, é algo muito mais sério. Porque se permite, através de termos de cooperação, qualquer outra coisa que o valha, ou licitação, de termo de gestão, porque a redação daquela emenda era justamente ambígua, se permitia que se contratasse empresas para substituir justamente sem quem presta serviço direto à administração. Cara, isso é uma loucura, porque terceirização é algo que tem que ser observado com muito cuidado. E já existe manifestação muito antiga dos tribunais superiores, no sentido de que terceirização em área fim é algo que deve ser condenado. Ora, a área fim da prestação de serviços públicos, ela tem que ser feita por quem é servidor de carreira, por conta da necessidade de especialização, necessidade de segurança e garantia da impessoalidade. Óbvio. Ora, se eu acabo contratando uma empresa para prestação de serviços terceirizados, eu faço com que, toda vez que haja mudança no ritmo político das coisas, eu possa fazer a mudança no atacado de uma porrada de serviços. Sem contar que isso possa prejudicar algo muito essencial, que é a continuidade do serviço público, para poder evitar com quem seja beneficiário do serviço não seja prejudicado. Imagina, toda vez que mudasse a gestão em determinada entidade, ou determinado município, ou determinado estado, todos os demais serviços relativos a determinada pasta tivessem que parar completamente. Nós temos um exemplo aqui recente, aqui no Amazonas, porque a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é composta por uma quantidade avassaladora de servidores de carreira, e de servidores que entraram para o concurso público, acabou passando em torno de uns 4 meses sem gestão e chefia imediata. E a mudança da gestão e chefia imediata não muda em quase nada o funcionamento orgânico administrativo que a administração tem que ter. Imagina se fosse sentido contrário. Mudava-se o sentido ou funcionamento da administração pública ou mesmo dos seus órgãos de integração mais direta, como a autarquia, no caso da SOFRAM, por exemplo. Isso realmente atenta contra a própria eficiência do serviço público. E por essa razão, já tem muita gente se levantando e dizendo que isso aí é abjeto. Então, assim, orai e vigiai, para nós servidores, sim, tem que olhar isso com atenção. Então, é momento de se levantar com muita atenção para as mudanças que vão acabar sendo implementadas. Porque, como vocês observaram, a reforma tributária, apesar de todos os ajustes, passou com uma flecha. A reforma administrativa, ela traz consequências brutais, mas a reforma administrativa, que deveria ser algo muito amplo, acaba sendo reduzida como sendo reforma do servidor público. E aí, mano, não dá. Escolhe outro nome. Diz assim, reforma na atuação do servidor público. E aí fica muito melhor. Porque toda vez essa mudança de regras em cima da hora que se cria um clima de insegurança jurídica, fazendo com que a administração pública brasileira possa acabar não contando com os melhores profissionais para que possam fazer a integração de um serviço de mais eficiência, que é algo que nós vemos provando. Porque desde a emenda constitucional de 19 de 98, nós temos aqui algumas pouquíssimas décadas a prova resultado nisso. A administração... acabei querendo aqui. A administração pública, ela precisa de mais tempo para que possa haver consolidação e funcionamento e criação, efetivamente, de uma MENS dentro de cada uma das suas respectivas novas ainda instituições, para que possa haver uma consolidação da aplicação dos serviços da forma mais eficiente possível. E olha, nós ainda estamos muito longe disso. Bom, eu posso até estar sendo repetitivo, mas essa preocupação, ela não é muito estranha. Porque, por exemplo, em algumas atuações que já tive como profissional aqui na cidade de Manaus, isso já foi um grande problema. Porque a discussão a respeito de terceirização tem gerado muitos problemas. Um dos casos muito esdrúxulos a apontar isso, eu vou deixar um link de uma matéria sobre isso, é justamente o caso dos RDAs do município de Manaus, onde houve diversas tentativas de implementação de terceirização, em prejuízo, obviamente, ao serviço, no caso, mas também aos servidores. A outra situação, que era um caso mais notório, mais complexo, era com relação, e ainda acontece essa situação, com relação à terceirização dentro da área de saúde, que acontece não só no Amazonas, mas em diversos locais, onde já se criou uma cultura para poder se violar o Sistema Único de Saúde, implementado em 1990 pela sua própria legislação, fazendo com que, de forma transversa, se implementasse terceirização através da contratação de empresas cooperadas, cooperativas ou qualquer outra coisa. Bom, quando isso acontece, ainda existe um grande efeito reverso, porque a contratação direta de servidores públicos faz com que uma série de tributos que acabam sendo incidentes dentro da folha sejam retidos pelo próprio Estado.
na medida que você faz terceirização, isso acaba sendo retirado no todo do Estado para um particular qualquer. Ou seja, para o Estado, para se manter os mesmos padrões remuneratórios, se acaba gastando muito mais com a terceirização do que com a prestação de serviço direto. Ah, mas os serviços não são eficientes. Aí são outros 500. E para que isso seja efetivamente aferido, não se pode ter achismo para tanto. Particularmente, eu acredito que a profissionalização da administração pública através da impessoalidade decorrente dos concursos públicos tem se traduzido efetivamente numa melhora constante. Mas em todos os lugares existem quem sejam maus ou bons prestadores. Acontece que a administração pública ela não pertence ao fulano, ao beltrano, ao cicrano. A administração pública pertence ao povo. Então, se pertence ao povo, o servidor público deve obediência a ele, e não ao alcaide que esteja no plantão, devendo obediência a quem tem que manter a garantia dos seus empregos. Esse é o problema que acaba afetando, inclusive, o funcionamento de quem está na ponta. E não é isso que se quer. A gente, como aponta, por exemplo, o canal Desmascarando tem apontado, vou deixar o link para vocês, a preocupação com relação à terceirização para que possa beneficiar quem seja, aquelas pessoas que sejam amigo do rei. Efetivamente. Porque, mesmo que hajam licitações, acabam sempre havendo as medidas e contratações excepcionais que são comuns e acontecem normalmente e rotineiramente em todo o Brasil. Acabei enfrentando diversas situações como essa. E acredito, não é fácil evitar com que situações que precisam de permanência de servidores públicos exijam o necessário planejar de licitações que demandam meses, e isso se não há questionamento judicial ou mesmo nas cortes de contas. Não dá para poder pegar e acabar fulminando algo que está funcionando, que é a prestação cada vez mais profissional, através de algo mais impessoal, como, por exemplo, o concurso público, e se fizer uma opção pela terceirização, que é funesta, tanto para a administração em cálculo, como para o administrado que recebe os serviços, como para aquele que vai receber o serviço, que vai acabar sendo vituperado enquanto massa de manobra, tanto em processos eleitorais, quanto mesmo nos processos econômicos das relações de trabalho. Realmente, isso precisa de atenção. Realmente, isso precisa de muita atenção. Alguns caminhos precisam ser apontados. Mas uma coisa precisa ser observada. Eu vou deixar o link para vocês a respeito das principais modificações que tinham sendo implementadas, que a própria emenda queria apresentar, digo para vocês, que era a PEC 32 de 2020. Uma das grandes restrições que se tinha com relação aos próprios servidores públicos era justamente algumas vantagens que se entendiam indevidas, que não eram estendidas para a iniciativa privada, como, por exemplo, adicional de tempo de serviço, licença, prêmio, promoção exclusiva por tempo de serviço. Eu acho que isso precisa de discussão. Mas a discussão não se faz a toureiro. E eu acho que uma discussão tão fundante quanto essa precisa de uma discussão que seja necessariamente integrada por todas as representações de servidores, sindicais, mesas de negociação onde elas existam, implementação de toda uma cadeia estrutural para o apontamento justamente daquilo que é mais importante, que é a prestação adequada do serviço público. E não a utilização dessa grande massa, apesar de pouca percentual, como massa de manobra. Tanto massa de manobra em contratos terceirizados, quanto massa de manobra em cenários político-eleitorais. Não dá para caminhar desse jeito. O recado é um só. Olhai e vigiai. Conto com vocês. Até semana que vem.